Na minha visão, acho que o primeiro grande ponto é esse: não existe a separação do físico. Existe sim uma tendência disso cada vez mais estar se interligado. O episódio 6 do Tecnicamente Pronto traz Davi Leal, Head de TI da FBR Digital, Ascânio França, CEO da FBR Digital, e Jorge Rios, diretor de TI Delivery na Alpagartas, uma empresa global fundada e sediada no Brasil há mais de 115 anos. Não vai perder, hein? Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Tecnicamente Pronto. Esse é o último episódio da temporada. A gente está aqui hoje com o Jorge Rios, diretor de TI da Alpargatas, e com Ascânio França hoje aqui comigo, meu chefe, né? Diretor da FBR. Seu amigo, pô. Amigo. Ex-marido. Chefe. Tem essa Já, história do já casamento, começou, que né? depois tem como. Vai a verdade. poder editar isso aqui, né? Aí a gente... Deixa isso no ar. O tema hoje é hiperconectividade. A gente está aqui hoje com o Jorge Rios para a gente conversar sobre essa dinâmica da sociedade que ela existe hoje, né? E a forma como a gente está se comunicando, consumindo, literalmente vivendo o digital no dia a dia da gente. Como é que o digital está influenciando tanto a vida da gente. Primeiro, Jorge, eu queria te fazer uma pergunta e provocar também Ascânio aqui. O que é que tu consideraria uma pessoa hiperconectada? Tu tem uma opinião assim, tipo assim, cara, isso aqui eu acho que essa pessoa já pode ser considerada uma pessoa hiperconectada. Eu acho que o primeiro ponto, assim, a gente até tem visto e tem visto muita matéria, muito artigo, e até mesmo a vivência. Eu acho que o primeiro grande ponto, na minha percepção, é que não existe a separação do físico com o digital. Esse é um ponto. Eu acho que, assim, e de fato, aí falando de hiperconectividade, existe essa relação, efetivamente. Isso tem discussões, por exemplo, no varejo. O varejo físico vai acabar, as lojas vão acabar. Isso se provou com o tempo que não é essa tendência. É a tendência do varejo, do físico ou da loja estar conectado com o digital e você ter justamente essa experimentação, essa experiência de viver aquela marca, de viver aquele produto. Então, na minha visão, acho que o primeiro grande ponto é esse: não existe a separação do físico. Existe sim uma tendência disso cada vez mais estar se interligado. É claro que eu posso ter um produto que é 100% digital, que ele não é físico, efetivamente. Mas ele vai se conectar no seu dia a dia de alguma forma. Ele vai ter essa conexão na sua vida de alguma forma. Eu entendo dessa forma. Quando eu penso no hiperconectado, concordo totalmente com o que o Jorge está trazendo. E indo além também, é você entender que as pessoas... É muito difícil uma pessoa offline, né? Sim. Ela está hoje... Ela está totalmente desconectada. Ou você tem ali o Wi-Fi conectado, um 4G conectado, ou você, no mínimo, está no sinal do GPS ali, que está rastreando todos os caminhos que você faz. E eu acho que todo mundo está conectado e isso vai aumentando cada vez mais. Quando eu penso na minha casa, eu já tenho 2 Alexas lá, eu tenho algumas lâmpadas que são inteligentes, e tem a câmera para monitorar meu filho, tem a minha TV, tem 3 TVs todas com algum tipo de perfil meu que está conectado e está ali monitorando meus dados. Então, eu acredito que a tendência é isso ir aumentando, é de as pessoas terem cada vez mais motivos e formas de estarem conectadas. Não, antigamente, a gente não pensava, quando você começa a pensar na Wi-Fi, a Wi-Fi era só um plus na experiência, ela não era o foco da experiência, né? O Wi-Fi era assim, você nunca não iria conceber que uma pessoa tendo um notebook com uma porta de entrada de internet, que ela ia preferir não estar conectada com a porta de internet. Eu lembro que eu trabalhava numa consultoria, eu achei do máximo que eu ganhei aquele pendrivezinho de Eita, 3G. não, 3G. Nossa, aquilo pra mim, nossa, é agora, é revolução tecnológica. Huawei, né? E hoje em dia os notebooks nem com porta de internet saem Nem mais. vem mais. Nada. Então eu acho que mistura também um pouco, quando a gente pensa até em grandes empresas, essa questão da experiência do usuário, né? A gente postou recentemente no grupo, né, sobre até os indicadores da experiência e tal. E o usuário, ele avalia a qualidade do serviço que ele tem baseado na qualidade da Wi-Fi. Sim. Que não necessariamente deveria estar atrelada à qualidade de algum serviço. Mas essa é a percepção que o usuário tem, né? Se eu não consigo
ter um bom desempenho no Wi-Fi, então o serviço está ruim. E até em telecom, né, sempre se fala que o gargalo das operadoras é a Wi-Fi. Ela pode entregar 1 GB de conexão na sala. Sim. Mas se lá no quarto dos fundos estiver chegando 1 mega, é a qualidade da internet naquela casa. 3 paredes ali atrapalhar, causar interferência. E enquanto você tem aquela percepção que a gente conversa muito sobre isso, quando você entrega um serviço e dependendo da hora que a pessoa precise daquele serviço, a percepção é muito ruim. Então você pode ter um SLA de 99%, disponibilidade de 99%, mas aquele 1%, falando do ambiente empresarial, foi na hora do fechamento do mês que o cara, acabou com a vida do cara. E aí a percepção cara, nossa, minha internet é horrível, Isso é interessante, que a Ascânio falou, a gente fez uma pesquisa agora, iniciou que a gente está começando uma sessão de mudanças de experiência lá na empresa. A gente pesquisou o serviço de Service Desk, o serviço de atendimento remoto e a gente fez uma NPS mesmo, uma medição, está fazendo ainda, está ativa essa pesquisa sobre telecom e Wi-Fi. Então a gente separou justamente como um pacote de serviço, porque não adianta eu separar, como é que ele vai explicar isso para o usuário final? Isso aqui é um link, isso aqui é um roteador. Não, é a experiência como um todo. Você consegue se conectar, é legal. E aí você... É porque você tem um link ali, a conexão é a junção hoje em dia, né? Porque ninguém mais usa um computador com cabo ou alguma coisa do gênero. Você vai para um notebook, você vai para um tablet, você vai para um smartphone. Então a conexão hoje é a junção do teu endpoint, né? O teu onde tu está acessando a internet, e tu tem a Wi-Fi, que é quem está te conectando, né, ao meio físico, que é a internet em si, o cabo. Aí dali eu não vou nem debater com a tecnologia. Mas a sensação que a pessoa tem do consumo da internet realmente é esse combo. O combo ele tem que ser perfeito. Senão o cara lá na tua estação de trabalho, o cara tá no notebook, ele vai dizer, cara, tá uma merda, tá caindo pra caramba. O coleguinha do lado tá conectado via cabo por algum tipo de ação que ele faz, ele precisa de uma estabilidade maior. E aquilo ali não foi dimensionado para ele em si. Né? Então, essa falta de, talvez, entendimento do que é conexão realmente para o usuário final tem que ser um pouco mais esclarecida, né? Sim. E a gente tem que estar próximo, né? Assim, a gente tem que estar próximo e entender qual é a real demanda da empresa, do usuário. Essa discussão que a gente TI, somos onipresentes, onipotentes e vamos decidir o futuro da empresa não funciona. Não adianta, talvez seja isso, cara. Talvez essa empresa com essa característica, o cara precisa ter 5G. O cara precisa trabalhar, sei lá, com mesh. Ou essa não, basta o cabo e o cara precisa ter isso. Então, assim, não adianta a gente... Isso a gente conversa muito sobre a adoção de tecnologia só porque existe o assunto, né? Hoje, se a gente for falar de IA, ChatGPT, coisas desse tipo, cara, assim... Você tem que entender qual é a sua necessidade, né? E qual é o propósito daquilo dentro da sua empresa. Então, isso a gente conversa muito com o time, e com o meu time diretamente, a gente conversa muito sempre isso. Tipo, a gente não é TI, a gente é business dentro de uma empresa e tomamos conta do setor de TI. Amanhã a gente pode estar em outra área, a gente pode estar em outra coisa. Dessa maneira a gente se conecta ao negócio. Se a gente for falar que nós somos TI, estamos aqui no Olimpo, cuido de máquina, de servidores e fico abraçados. Cara, não tem isso, não tem isso. Então, assim, e aí volta a falar de hiperconectividade, a gente pode até abster como a expressão como um todo. É isso, é você se conectar com o negócio. Aí eu vou usar, tá? Tu acabou de falar aqui agora, tu falou do ChatGPT aí como uma forma de adoção para ser eficiente com a empresa. Como é que tu vê tu, Ascânio, como é que vocês veem a adoção dessas inteligências artificiais para melhorar, para optimizar o tempo das pessoas realmente? Porque hoje você, cara, tem como você otimizar legal, né? Assim, eu vejo algumas coisas que você consegue fazer, coisa de dias, você faz ali em horas. Como é que vocês veem essa adoção, nessa conectividade, nessa ânsia de você ficar o tempo todo conectado, fazer mais, produzir mais? Pode. Vê, eu acho que por um lado isso despertou muita ansiedade nas pessoas. Né? Assim, às vezes eu penso que eu tive um dia improdutivo, quando na verdade o meu dia foi super produtivo. Eu resolvi um monte de grandes coisas. Teve até uma entrevista recente que eu vi daquele Jeff Bezos, né, da Amazon, que ele fala o seguinte, que no patamar que ele está de executivo, se ele tomar uma decisão estratégica por dia, ele foi hiper produtivo.
Porque o papel dele é tomar decisões muito complexas e muito difíceis. Não necessariamente fazer muita coisa, se envolver em muitos trabalhos. E aí eu acho que, até abstraindo um pouquinho do que tu está comentando, as redes sociais também atrapalham muito. Porque às vezes você fica se espelhando no Instagram de uma pessoa, o Instagram, como o nome diz, é o instantâneo, né? É aquele momento. Então a pessoa ela posta ali, eu num evento, eu concluindo uma reunião de sucesso. Ninguém posta, eu aqui lendo um artigo de não sei quantas páginas para aprender, porque amanhã eu tenho que apresentar uma reunião de indicadores e minhas metas estão terríveis. Ninguém posta isso. 4 anos de faculdade, 2 de especialização, Exato. horas Ninguém trabalhando vê isso, de madrugada, né? né? E aí, pegando esse fio e levando para a inteligência artificial, o que eu entendo é que a inteligência artificial ela vem para ser realmente um assistente seu nesses trabalhos mais operacionais, aquele trabalho ali que você gastaria horas para fazer, e ela pode realmente ser um braço seu para trazer informações mais rápido, resumos mais rápidos, operacionalizar atividades e tarefas que você teria que fazer para poder... Eu vou dar um exemplo. Um dia desse eu criei uma empresa nova com minha esposa. E a gente, há uns 3 meses atrás, quando a gente começou a pensar nessa empresa, normalmente você começa pelo nome, né? Você tem que dar um nome. E antigamente era um super trabalho, você tem que contratar uma agência, fazer todo um trabalho de name, propósito, não sei o quê. A gente, ChatGPT, imagine que você é um consultor especializado em planejamento. Vai dizer que o nome... Aí ele ok, sou um consultor que posso ajudar. Aí eu estruturo o nome de uma empresa que tem o propósito de treinamentos corporativos. Aí ele deu 10 nomes. Aí a gente olhou, não gostei de nenhum desses. Agora, me mande nomes com siglas. Aí, mandou outro. Me mande nomes com alguma pegada. E não sei você o quê. vai regulando. Eu quero mais informal, eu quero é, engraçado. exato. Vai calibrando o que é que você espera dele, né? E aí, qual o ponto? Não é que isso desmereça o trabalho artístico e criativo. Mas naquele momento, eu e minha esposa precisava de um nome para o negócio, não tinha orçamento para contratar uma agência para fazer um planejamento de uma startup, estava começando do zero. Então, o ChatGPT ele trouxe ali inspirações. Então, um dos nomes a gente viu, esse nome aqui é legal, é interessante, vamos ver o que ele significa. E a gente foi atrás do significado e aí o nome fez sentido para a gente. Então, ele operacionalizou um trabalho que eu teria que... Talvez a startup nunca tivesse nascido, porque eu não ia ter o orçamento de contratar uma agência, não ia ter o nome, e sem o nome não começava o negócio, porque todo negócio começa pelo nome, né? Assim, Sim. Se você não bota o nome no menino, você não tem o menino. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem para isso. Agora, as pessoas elas têm que entender que o trabalho produtivo não necessariamente é você bater mais pregos ou ler mais livros. Às vezes é você ser mais assertivo. E ser mais assertivo, às vezes é você não ter uma inteligência que bata todos os pregos e você só bate aquele prego mais estratégico. Não, eu concordo plenamente. E eu estava lendo vendo uma matéria justamente sobre o início dessa teoria, ou no início da matéria de inteligência artificial, justamente o criador falou justamente isso. O maior erro foi ter chamado de inteligência. Se tivesse tirado a discussão de inteligência, ia diminuir esse nível de ansiedade. Se a gente pegar na nossa vida histórica, a gente teve máquinas a vapor, depois máquinas elétricas, eu entendo como sendo um processo bem desse. Teve também o pânico, nossa, vamos perder o emprego. Agora temos máquinas que vão substituir os homens. Não, os inputs, os parâmetros são colocados por homens. É claro que aconteceu isso que o Ascani falou. Talvez a empresa que cria nome de marca do zero vai ter que se adaptar a essa nova máquina, essa nova tecnologia para poder fazer funcionar. Mas sempre vai precisar do prompt humano para aquilo poder andar, né, inicialmente. Então, assim, é claro que aí a gente fica lembrando de Exterminador do Futuro, daquelas coisas, aí pronto, aí viaja, nossa, Skynet, o negócio vai tomar conta. Mas, assim, eu entendo como complementar, sim, natural, como qualquer coisa. Se a gente pegar, sei lá, 3 anos, 5 anos, o que a gente teve de mudança, outro dia eu estava conversando com o nosso vice-presidente sobre documentos. Se a gente for pensar há quanto pouco tempo atrás, hoje no celular você já tem a carteira de habilitação, a carteira de identidade, o título de eleitor, a carteira de trabalho. Há 5 anos não tinha isso. Fazendo ideia. Não tinha isso há 5 anos. Há 5 anos você não tinha isso.
E se adaptou, acabou. Talvez aquele negócio tem que ter a carteira de trabalho azulzinha que tinha lá. Certidão de nascimento, que era uma coisa extremamente assim. É digital agora, assim. Acabou. Lógico, você precisa ter a impressa também. Você pode ter acesso a digital. Quer dizer, uma coisa que é desde os primórdios, né? Que é Sim. o cartório hoje em dia, ele está digitalizado. Você pode entrar na internet e Eu imprimir. acredito que seja um grande problema agora para essa discussão toda, se a gente falar assinatura digital, reconhecimento que já tem validade legal, como que vai ser essa próxima geração do cartório? Tipo, vai ter que se repensar no modelo em relação a isso, né? O que eu acho que o grande desafio do ser humano é essa adaptação. Sim. O ser humano ele tende a ser resistente a mudar hábitos. A gente pode pegar a própria FBR. A FBR propõe uma forma nova de você adquirir internet, né? Em vez de olhar só para preço de mega, preço de fibra e etc., vamos olhar sobre a importância da conectividade para o seu negócio e como a conectividade pode ser planejada. Em vez de você só pedir, eu quero um link de internet de 50 megas. Vamos pensar o que serviço você usa em cima de conectividade para a gente poder planejar melhor a conectividade. Essa é a discussão do propósito. Que serviço você usa para eu poder te entregar alguma coisa? Entregar o melhor. Não é a adoção da tecnologia por tecnologia. Eu quero 300 mega, eu quero... Ok. Só que o que a gente vê é muitos gestores ainda travados em mudar o hábito. Sim. Ainda é muito mais fácil pegar uma planilha, botar ali meus endereços, meus requisitos e aguardar que... Vejo o valor, isso aqui eu gosto. Exato. Mesmo para uma coisa que propõe uma eficiência, sei lá, algo melhor, o ser humano ele ainda é meio travado em mudar esses hábitos. E eu acho que na inteligência artificial é a mesma coisa, né? As pessoas não querem abandonar velhos hábitos. É melhor que o mundo continue do mesmo jeito, com os mesmos problemas, do que eu ter que aprender uma habilidade nova, ter que aprender a lidar com um tipo de serviço novo, sabe? Mas o quesito que eu fico pensando será que hoje em dia a gente está se propondo a aprender alguma coisa? Ou será que a gente não está terceirizando até o aprendizado da gente? Eu Assim, acho que a gente está eternamente aprendendo, cara. Eu acho que, assim, às vezes a gente pode ter aquela discussão, assim, a gente estava falando sobre filhos, eu e o Ascani. Cara, sim, são gerações completamente diferentes, entendeu? Então a gente tem que aprender até para poder se adaptar. Hoje que eu converso com a minha filha de 6 anos, da tarefa de casa é completamente diferente do que eu conversava com a minha de 12. A metodologia é diferente. E isso acontece. É claro que você tem a academia, você tem valores que são imutáveis, mas muda. Hoje as pessoas têm mais acesso, pensam diferente, são pessoas diferentes do que a gente era. Eu acho que a gente está eternamente aprendendo. Se a gente fizer um podcast daqui a 5 anos, a gente vai estar falando da revolução de outro caso e pode ser que a inteligência artificial tenha morrido e acabou. Foi modinha. Igual o Orkut e acabou. Eu acho, nessa provocação que tu fez, eu vou até um pouco contra o que normalmente você ouve, né? As pessoas falam, não, as pessoas estão com preguiça de aprender. E, na verdade, isso é a semente de uma coisa boa. Porque é o seguinte, tu não precisa mais aprender a base de tudo, assim. Tu não precisa mais aprender a fórmula de tudo. Tu tem que começar, o ser humano ele tem que começar a aprender coisas mais sofisticadas, coisas mais elaboradas, coisas mais inteligentes. Ele não precisa mais aprender a fórmula de Bhaskara, sei lá, para poder calcular uma matriz. Ele vai logo direto para o plano cartesiano lá e chega no onde ele quer chegar. E hoje em dia nem mais isso, né? Você já vai direto para o gráfico, a tela que você quer. E se pensar na nossa geração já era isso, né? Porque, por exemplo, o Pitágoras tirou o teorema do zero, a gente só tinha que aplicar aquilo. Só aplica. Tipo, e como o professor Clóvis diz, a gente erra ainda, né? Tipo, puta, velho. Eu queria fazer uma provocação para vocês, eu queria entender um pouco como é que vocês ligam com... primeiro, se vocês reconhecem que vocês são pessoas hiperconectadas. Primeiro, eu queria saber isso, se vocês acham que são pessoas hiperconectadas. E, caso sim ou não, eu queria entender como é que vocês lidam com essa conexão. O dia a dia de responder mensagem, e-mail, ter que postar, ter que ler coisas online. A vida da gente está sendo processada basicamente no online. A gente posta vídeo, posta o dia a dia da gente numa rede social qualquer. Eu queria saber de vocês essas perguntas, né? Se vocês acham que vocês são hiperconectados e como é que vocês fazem essa gestão de tempo, né? Dessas conexões e dessas ações que vocês têm durante o dia. Eu tento me organizar ao máximo, de fato, separar espaços do dia para fazer certas atividades.
E como eu estou no modelo ainda de home office, trabalho, isso se torna mais complexo, porque você, de fato, tem mais liberdade para poder administrar seu tempo, né? Mas eu tento me organizar ao máximo, e essa discussão da hiperconectividade, considerando a natureza das redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, eu tento hoje separar completamente os conteúdos. Tipo assim, cara, se é profissional, é 100% LinkedIn. Hoje até venho nesse processo não de organização, mas até mesmo de fato fechar um ambiente profissional com um ambiente pessoal. E outras redes, por exemplo, Facebook, basicamente eu não uso. Não usa mais. O que tá usando? Eu nunca consegui me adaptar, e aí pode ser uma discussão da dinâmica do Twitter, por exemplo. Não curti, não rolou. Instagram eu gosto muito. Então, esse é o ponto. Eu tento me organizar mesmo durante o dia. Então, eu tenho hora para estudar, hora para responder e-mail, e principalmente que eu tenho que me organizar por causa das reuniões, vem uma atrás da outra, então tem que separar espaços de tempo mesmo para fazer isso. Mas aí eu acho que talvez... Então tu separa blocos já no dia, tipo assim, olha, de 10 às 11 eu dou uma parada aquele teu momento de desconexão, ou é um momento teu de pra tu mesmo, trabalho pra tu? Tu continua conectado, mas tu tá fazendo coisa pra tu, não? Sim. Eu tento botar isso em horários ou muito cedo ou no final do dia. Eu tento esses horários mais... que aí você consegue ter uma dinâmica até melhor, da minha concepção. E eu acho que esse talvez seja o grande viés das gerações mais novas. Não consigam... Como são mais novos, talvez falte essa experiência de conseguir se organizar. Aí entram no espiral de uma mídia social e vai consumir aquilo ali o tempo inteiro, vai viver achando que só tem aquele mundo ali, né? Então isso é diferente. A gente, como nós somos um pouco mais jurássicos, eu acho que a gente consegue perceber isso, né? Eu vou pedir a opinião de Ascanio, mas eu acho que a gente vai ter que voltar para falar sobre isso aí, sobre esse quesito da mídia social e da saúde mental, porque eu acho que isso é um ponto bem interessante da hiperconectividade, né? Total. Aí, tipo, para seguir na linha, porque eu acho que esse é um debate que vai ser um pouco mais amplo, né? Aí, passando a palavra para tu aí. Eu me considero uma pessoa muito hiperconectada, assim. Por exemplo, é muito difícil você não conseguir falar comigo. É muito, muito difícil. Você não conseguir falar comigo, eu devo estar com algum problema. Então, principalmente o WhatsApp. Eu sou muito... Modesta parte, eu sou muito bom no WhatsApp. Se você falou comigo, é muito provável que eu vou responder pra te ligar... É justamente esse ponto. É porque eu ligar, você quer uma coisa síncrona, né? Você tem que parar para atender a pessoa. Mas no WhatsApp, como é o assíncrono, eu vou respondendo. Eu modesta parte, eu me considero muito bom. Eu acho que se algum dia eu conseguir medir, eu devo ter um tempo de resposta ali na casa dos 2 minutos. E aquela provocação, o WhatsApp é para escrever ou é para gravar, hein? Cara, então, eu tenho uma opinião, eu vou falar depois, é melhor. Eu sou muito fã, eu gosto de áudio, sou muito fã de áudio de WhatsApp, gosto bastante. Porque eu entendo hoje que a forma de comunicação, ela realmente migrou para o assíncrono ser o padrão das coisas. Uhum. O síncrono é como se... Para eu precisar falar contigo de forma síncrona, falar e tu responder, tem que ser uma coisa muito objetiva ou de total lazer. A gente sair para conversar tal, e de uma forma mais despretensiosa. Mas ou tem que ser uma coisa muito urgente, Davi, eu preciso que me responda isso agora. E eu tô pouco importando sobre tu refletir sobre o que tu vai me responder. Quando eu mando um áudio para tu, para Jorge, assim, ó, discorra ali falando sobre um tema, eu tô querendo que você ouça aquele áudio, ou entenda o que eu tô dizendo, e me responda de forma embasada. Eu não tô querendo uma resposta de sopetão. Eu não tô querendo, Davi, é sim ou não? Sim. Não, mas tu não acha que com isso, tu sempre tá deixando alguma coisa pra depois, não? Como assim? Alguma decisão pra depois. Não sei o que, mas alguma coisa pra depois. Porque talvez parte dessa decisão seja isso mesmo. Seja isso mesmo. Eu quero que a pessoa reflita. Eu tô levantando um tema. Olha, isso, eu gostaria que você refletisse e me respondesse. Se eu quisesse uma resposta supetão, eu ia lhe ligar. Uhum. E aí eu entendi que para mim funciona muito bem. Assim, eu sou muito conectado em WhatsApp, então qualquer pessoa em qualquer momento vai conseguir falar comigo. Ligação, de fato, e eu não tenho nenhuma trava de ligação. Já minha esposa, Pamela, é quase 10 anos mais nova que eu. Ela tem um problema com ligação. Ela vai ouvir esse podcast na carretada. Ela tem problema com ligação, ela não gosta muito do ligar, do ter que ligar para uma pessoa. E eu já percebi que isso é alguma coisa bem da geração ali da casa dos seus 25, 26, 27 anos. A turma não gosta muito do ato de ligar.
Sim. Eu não tenho problema de ligar. Se eu tiver que ligar para Jorge, eu vou pegar o telefone para ligar para Jorge. Mas eu funciono bem no assíncrono. Funciono. Jorge, ó, isso aqui, o que é que tu acha? Reflete, estuda, fala com outras pessoas, mas me diga a resposta final. Ou refletida. Resolução, né? Porque se você pensar, imagine a quantidade de decisões erradas que são tomadas por respostas parciais Sim. ou respostas sem segurança. Se eu te perguntar agora uma coisa, Davi, tu acha o que sobre isso? E tu nunca refletiu sobre isso, e tu é obrigado a me dar uma resposta agora sobre... Você responde, você diz assim, uma cara, chance- não. Existe uma chance de Não tenho alta... opinião sobre isso, mas vou pesquisar e depois eu te Mas se eu quisesse... Mas, então, né, eu podia ter mandado um áudio e ia pesquisar e me E responder. eu acho que uma coisa legal do áudio, até falando daquela discussão ali da inteligência artificial e tudo, você no áudio consegue ter a percepção do sentimento que ele está A falando. interpretação do entendeu? texto, né? Que a gente reclama, né? é. Tá o escrito, você não sabe se a pessoa tá E foi o que o brigando. Ascânio falou, pode ter uma guerra dependendo da mensagem de texto. Só que você não está entendendo o contexto, o tom que ele está dando naquilo ali, e você, cara, não, verdade e tal, tudo bem. É bem isso. Exatamente. Eu vejo um problema nesse mensageiro instantâneo, né? Agora, só para completar, já por outro lado, eu me considero ruim de redes sociais. Até uma cobrança do marketing daqui da FBR mesmo. Aí, pô. Mas, se tu vê, tem caras muito ativos, pô. Os caras mantêm o LinkedIn, mantêm o Instagram. Tem calendário, toda terça-feira eu exato. posto isso, toda quinta-feira eu posto aquilo. E eu tenho um problema que minha esposa também reclama muito, eu não consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, tipo, eu não consigo lavar a louça e cozinhar. Quero lavar a louça, cozinho e carrego o menino. Eu não consigo fazer isso. Ou eu lavo a louça, ou eu cozinho, ou eu fico com o menino. E rede social do mesmo jeito. Eu não consigo manter o Instagram, o LinkedIn, ou sei lá, o TikTok, ou o Twitter. Eu faço só o Instagram. Porque eu me adaptei com o Instagram, eu gosto da história, meus amigos estão lá. Mas até para o meu negócio era melhor movimentar o meu LinkedIn. Eu não consigo fazer isso, eu tenho dificuldade. Considerando a gente meninos, a gente vai pegar, vai lavar o menino, carregar a louça, né? Exato. Exatamente. E postar o e-mail no LinkedIn, né? Pra misturar tudo, tá ligado? Então, eu me considero uma pessoa conectada, assim, online. Me considero uma pessoa online. Ou seja, as pessoas conseguem falar comigo com uma certa facilidade. E quando não conseguem é porque realmente aconteceu Alguma coisa. um grande pior. Quando meu filho estava nascendo, eu estava resolvendo coisa ali. Quando estava aquele TT de o médico vai chamar, não sei o quê, eu mandava mensagem, fazia não sei o quê, respondeu o e-mail, eu não parava. Eu sou realmente conectado. E eu acho que esse conceito do hiperconectado é realmente você entender que você nunca está offline, você está sempre online de alguma forma. E principalmente quando você empreende, ou você é uma liderança, ou um gestor, o que for, você acaba sempre sendo referência para algumas pessoas. Então, assim, acho que eu respondi, né? Não, eu me considero sim. hiperconectado. Eu queria pegar essa deixa que a gente tava falando aí de rede social e fazer outra provocação para vocês. Como é que vocês enxergam hoje a influência da rede social nas vidas das pessoas? Isso aí já tá certo, né? A gente já vê reportagens, documentos publicados com pesquisas médicas mostrando que essas redes sociais estão causando um certo dano para novas gerações e para até, inclusive, a nossa geração também. Como é que vocês veem essa relação saúde mental, rede social, conectividade? Como é que vocês enxergam isso daí? Tipo assim, cara, tão ferrado mesmo? Ou tem saída ainda? Cara, eu acho que tem saída, mas tá bem dolorido, assim, na minha visão. Eu acho que a gente tem uma disseminação de ansiedade muito grande, porque você vem estabelecendo padrões, que seja padrão de felicidade, padrão de vida, padrão de família, padrão daquilo. Eu acho que isso gera uma ansiedade reversa que não é, assim, não deveria ser para isso, né? Se você não tiver a maturidade, aí é onde a gente volta. Aí você somando isso ao fenômeno comercial, né? Vamos dizer assim, canais comerciais que se utilizam disso, dissemina muito rápido, né? Então, diferente do passado, quando tinha, na nossa época, lançava um brinquedo, ia passar um comercial para falar de um brinquedo, depois o comercial ia passar só de tarde, depois só de noite. Agora ele vai passar, ele é patrocinado e vai ficar ali com você o dia inteiro, né? Então, eu acho que, assim, na minha visão, e vendo meus filhos, por exemplo, você tem, de fato, gera uma certa ansiedade e gera um padrão que não necessariamente deveria existir dessa forma, né?
Aqui a gente estava falando de aprendizado, de inteligência, disso tudo. Na minha concepção, é você receber os inputs, os prompts, e dali definir qual é o seu padrão, qual é a sua questão. Então, eu acho que gera muito essa discussão de ansiedade, né? Porque você acha que aquilo ali é o certo, aquela pessoa, sucesso é aquilo. Porque é o que está sendo vendido, o que está sendo entregue nas plataformas, são isso, nas mídias sociais. Você ouve um monte de influencer mostrando que, cara, tu pode ganhar dinheiro vendendo a história do teu dia. Sim. Vendendo a história do teu trabalho, vendendo a história da tua faculdade, de alguma coisa que tu tá fazendo. Por exemplo, eu vou empreender, eu vou estudar. O cara grava o dia todo o que ele tá fazendo no seu dia e vende aquilo ali, tá ganhando dinheiro. Sendo que, poxa, do meu ponto de vista, um cara, ele, tipo assim, ele é concurseiro, e ele tá lá mostrando o dia dele todo, estudando, patudinho. Cara, ele tem a chance de passar? Tem. Mas ele também tem a chance de não passar. E ele passar é um reflexo para ele, do que ele conseguiu chegar com a batalha dele, que tá sendo gravada e transmitida ali pelo canal dele. Agora, quem tá assistindo? Será que aquela pessoa não vai gerar aquela ansiedade? Porra, fulaninho fez isso. Eu tô fazendo também. O que eu acho que é mais complexo, que vai ter isso, mas também vai ter a fatia que vai estar fazendo isso porque aquele cara tá fazendo e vai servir de inspiração. Aí, de novo, eu acho que não tem padrão. Não tem padrão. Eu acho que a gente está numa sociedade, de fato, que a gente não consegue estabelecer um padrão que seja financeiro, um padrão religioso, um padrão de propósito. Eu acho que o grande ponto é a gente definir qual é o propósito que a gente quer para a nossa vida. Entendeu? Esse é o ponto. Se o meu propósito é isso, eu tenho que fazer aquilo. Porque, cara, senão é complexo demais. Eu acho que gera uma necessidade, uma demanda de consumo acelerada, exacerbada, que não faz sentido. Não faz sentido na minha concepção. De novo, somos jurássicos, somos mais velhos, temos um padrão de pensamento diferente da garotada de 20 e poucos anos, do de 12 anos, do de 6 anos. É completamente diferente. E tu, Cabra? Eu acho que perto tem salvação, né? Eu acho que a sociedade está aprendendo a lidar com esse mundo hiperconectado, de redes sociais e tudo mais. Quando começou a internet, né, havia uma coisa meio anarquista ali, né, com o início da rede global de computadores, né, da World Wide Web. Era muito o intuito de vou poder me conectar com pessoas, produzir conteúdo, acesso livre a todo mundo. E depois de um tempo você percebeu que a internet também dá voz a um monte de maluco, dá voz a um monte de ideias loucas. E isso também acabou se tornando algo complicado. Antigamente, lá atrás, era muito mais fácil dizer eu sou a favor da liberdade de expressão, por exemplo. É muito fácil dizer isso. Hoje em dia, você já fica, peraí, eu sou a favor da liberdade de expressão. Realmente a favor ou eu tenho limites? Porque você percebeu que uma pessoa falando, ela não influencia 2 pessoas, ela influencia 300, 1.000 ou 1 milhão de pessoas. Sim. Então, a depender da liberdade de expressão, acabou... Veja que coisa estranha para a sociedade contemporânea, e principalmente ocidental, né, que sempre lidou muito com a questão da livre democracia, livre conversa sobre tudo. Então, eu acho que a gente está num processo que, se você olhar, em toda revolução acontece isso, né? A gente está no meio de uma revolução digital ainda. Sim. Por mais que a gente esteja habituado, Concordo. quando rolou, sei lá, a Revolução Industrial, então existia um monte de coisa. Sei lá, era normal um cara trabalhar 16 horas dentro de uma fábrica de carvão. Ninguém ligava se o cara estava tendo... Leis trabalhistas, né? Ninguém pensava muito sobre isso. Depois de um tempo a gente olha e acha isso absurdo. Então acho que a gente está num processo de aprendizado, de regulamentação das redes sociais mesmo. Todas essas políticas e debates que ficam surgindo e os próprios problemas que surgem, eu acho que faz parte dessa transição. A gente ainda está no meio de uma revolução digital ainda. Por mais que a gente já esteja habituado. Mas a gente está aqui em 2023, né? Em 2009 não existia iPhone, não existia smartphone como a gente tem hoje, né? Sei lá, em 2015 mal existia o WhatsApp. Então a gente está falando de coisas aí que tem pouco mais de 10 anos. Né? Então eu acho que esse medo que a gente tem ou essa insegurança é porque você está no meio de uma revolução e não tem para onde. Numa revolução ninguém sabe direito que rumo as coisas vão tomar. E para mim, eu acho que eu sou um cara que vê as coisas com muito otimismo. Eu sempre acho que as coisas tendem a melhorar,
que as coisas tendem a caminhar para uma solução e não para um buraco, uma tragédia. Eu acho que a sociedade vai inevitavelmente aprender a usar as redes sociais, vai redescobrir o significado de liberdade de expressão, de democracia e tudo mais. Sim, sim. É que a gente está falando de conceitos, sei lá, que foram inventados em 1800. A gente está em 2023, né? Então eu acho que está no caminho, está turbulento agora, mas está no caminho das coisas se resolverem. O Silvio Meira falou naquela entrevista no Roda Viva justamente daquela discussão dos algoritmos e do ponto que precisa, que seria a terceira, não teoria, mas o que seria a terceira parte, que seria a regulação, a regulamentação da aplicação dos algoritmos nas pessoas, que é justamente isso. Que da maneira que a gente está hoje, a gente está no meio não do caos, mas está no meio da discussão de algoritmo, da discussão da inteligência artificial, das pessoas estarem consumindo e estarem te conhecendo, Né? e estarem te oferecendo sem nenhuma regulamentação adaptada a isso. Não Pra pode eles- comercial de 1800 e pouco. Quanto mais tempo de tela tu tiver, melhor. Agora já tem pesquisa que estão dizendo, não, cara, tem um limite, tem isso aqui, tem um marco aqui de que vai fazer bem pra tua pessoa. E Não, aquilo que a gente falou, e eu concordo com a Ascânia, também sou hiper entusiasta, mas eu acho que a gente tem uma tendência como ser humano a procurar um padrão. Eu acho que isso é o que gera ansiedade, porque hoje a gente está num momento que não consegue estabelecer um padrão. Qual é o padrão alimentar? Qual é o padrão disso? É claro que tem parâmetros, igual a inteligência artificial. Você tem parâmetros para uma vida saudável, parâmetros para uma vida economicamente, parâmetros para isso. Mas não consegue estabelecer padrão. Tem gente que é feliz sendo influencer, youtuber e vai dar mega certo. Tem outros que o cara não rola, entendeu? E no que tange rede social, eu acho que a gente também ainda está numa descoberta do modelo de negócio das redes sociais. Total. Porque vamos voltar alguns anos, né? Pensei no Orkut. O Orkut, ele não tinha um modelo de negócio, né? Por isso até que ele não existe hoje em dia. Ele era basicamente... Mas era legal criar as Era- comunidades. Exatamente. Eu não gosto disso. Eu Exatamente. gosto daquilo. Não gosto de segunda-feira, né? Tipo, Exatamente esse comunidade, ponto. Ele era legal porque não era um modelo de negócio. Era uma rede social ali. Você tava... era. Então, se você olhar hoje Instagram, WhatsApp, X, que não é mais Twitter, né? O X e tal, eles não são redes Viu sociais. como eu sou Jurássico? Eu falei Twitter, eu falei X. E pra mim eu não sabia nem como ele se pronunciava, né? Tipo assim, é X, é X. Aqui Como no Brasil o que é que ele X, quer como é que ele quer que fale, né? Até o tio Elon mudar de nome. É engraçado, quando tu vai ler uma notícia hoje, ele bota assim, rede social X. Aí bota entre parênteses assim, antigo Twitter. Já percebeu? Tá ligado? Todo mundo agora tá Como ele fala SpaceX, eu tô falando X. X, né? Faz sentido. Aí se Pô, você... conhece o cara, pô, vai lá. Tô tentando. Então, se você olhar essas redes sociais, elas não são bem redes sociais hoje em dia. Elas basicamente são plataformas ali que você troca informações e paga com audiência, né? Então, o Zuckerberg, ele realmente descobriu uma forma de criar um modelo de negócio. Mas talvez não seja realmente um modelo de negócio de longo prazo, porque hoje, sabe uma coisa que eu fiz um dia desse? Eu entrei nos meus seguidores não, nos que eu sigo no Instagram, e eu fui ver poder marcar uns caras, porque tava aparecendo umas coisas tão aleatórias pra mim, eu não quero mais ver piada. Não aguento mais ver esse monte de piada, vou tirar essas piadas daqui. Quando eu comecei a tirar, aí só fica aparecendo propaganda. Aí eu não olho mais o feed do Instagram, só fico olhando o story. Aí agora tem um monte de propaganda no story também. Então eu acho que vai se descobrir talvez uma nova forma, a verdadeira rede social. O que é uma rede social, que conceito é esse? E que talvez o modelo de sustentação disso não seja baseado em propaganda. Eu vou fazer uma pergunta aqui que foge um pouquinho do assunto, mas se não fosse isso, não seria eu, né? Sim. Vocês acham que vão começar a cobrar? Porque o Facebook na Europa tá nesse rolê aí que talvez eles tenham que cobrar por conta da LGPD lá, local. O Twitter já tá validando esses modelos, né? Tipo, certificado de validação, selo XYZ. Cara, talvez fosse muito melhor. O Instagram também. A galera já tá começando a, tipo assim... Pô, eu não tenho... Mas eu acho que no não sou ninguém no Instagram. Mas eu acho que o selinho virou um produto. Não virou... Virou uma... Mas é o mesmo skinzinho, selinho. Virou Mas é o mesmo selinho que tem no Twitter. Eu sei, mas Entendeu? eu acho que Eu acho que... Vamos pegar a evolução de outra indústria, né? Vamos pensar aí no audiovisual, sei lá, nos filmes. Antes você assistia no cinema, depois você pagava para ir no cinema. Aí depois você pagava para alocar e devolver com X tempo.
Aí depois surgiu... Aí tem a TV que você se programava para ver um filme, que hoje ninguém se programa mais para a tela quente, né? Ela só passa lá se você precisa fazer. E se você estiver vendo TV, que a maioria nem vê. E aí veio... Só um detalhe, eu acho que não tem mais tela quente não, tá? Eu nem sei. Tem. Sabia, não. Minha mãe tava em casa esse final de semana e Pronto, ela aí. gosta de ver Globo e tava lá, tela quente. Aí pega o seguinte... Tela quente, Super Cine, tem. Eu lembro ali, quando apareceu o site do Netflix, veio o meu raciocínio, viu? Por que eu vou pagar para ter acesso a filmes? Porque não faz sentido eu pagar. Hoje em dia eu tenho Netflix, HBO, Disney, Prime. Amazon Prime. eu tenho Globo. Star Plus, eu tenho Globoplay, eu tenho Paramount, eu devo ter uns 10. Se E tu não somar- assiste a TV aberta. Não, e se tu somar esse valor todinho, vai dar o quê? Aproximadamente Exato. o valor da assinatura de TV a cabo de 10 anos atrás. Exatamente. Né? Então, exatamente. Então, eu acho que antigamente aquela coisa, você pagar um Sky era uma coisa meio elitizada, né? Não era todo mundo que pagava um Sky ou um DirecTV. Aí, ó, tá pagando um Sky. Se brincar, eu gasto mais hoje em dia do que eu gastava naquela época. Mas perceba, eu peguei um cara extremo, né? Eu tenho muitos streams. Mas vamos pegar uma pessoa que tem ali 2. Talvez nem pese tanto no orçamento dela, não? ela tem ali Sim, Netflix e Amazon, ou HBO e etc. E funciona melhor para ela. Ela escolheu o Disney. Isso é- Talvez um curto prazo aí seja realmente, eu vou pagar pela rede social porque eu quero estar com um grupo E específico. mudou o comportamento, que eu concordo, que quando você começa a ter isso, você começa a questionar, tipo, pô, pra que eu vou ao cinema? Você não vai mais ao cinema só para a discussão de ver o filme, você vai ao cinema para a experiência de estar lá, que você, por mais que tente, você não vai conseguir fazer aquela pipoca com manteiga daquela áudio. maneira, o áudio, o escurinho e tudo. E aí, voltando até na discussão que a gente estava falando de rede social e tudo, que complementa aqui, eu acho que você tem que entender qual é o propósito do teu negócio, o propósito do que você quer, porque tem negócios que se conectam com mídia social loucamente, até quando a gente fez a abertura falando da mistura do físico com o digital, o figital, que o Silvio fala. Figital. E você tem negócios que não têm aderência nenhuma, tanto que tem artigos hoje, tem teorias e cases muito sérios de empresas que por acaso não têm e-commerce, porque não se conecta com o modelo de negócio daquele cara. Então o cara não precisa investir naquilo. Se ele for adotar tecnologia por tecnologia, nossa, eu tenho que ter um Instagram, não vai trazer, não vai escalar, não vai trazer dinheiro. Então, o que é interessante, na minha visão, é você definir, ter uma clareza muito nítida do teu propósito. Então, beleza. Então, se eu tenho um propósito disso, funciona a mídia social, funciona isso. E qual é a experiência que eu quero trazer para o meu cliente, para o meu cliente final? Quero trazer uma experiência, tipo, se a rede de cinema estiver preocupada, qual é o filme que está em cartaz, qual é o filme que não está, o que está passando, não, mas ela tem que estar preocupada, tem que estar hoje mais focada talvez na experiência do som, da cadeira, daquele negócio que ninguém nunca conseguiu encarar. Cadeira de cinema evolui pra caramba. Nossa, agora tem lugar que tem cinema que você vê deitado. É. Tipo, nossa, mas na minha época Dá um era de cobertor, madeira. cara. Né? Era de madeira, que não Né? se fedorento pra Ó, caramba. Se ligou a lápis ali. Pô. Putz. Cara, eu ia fazer uma provocação, seguindo aqui na linha social, mas eu queria fazer uma pergunta mais técnica agora. A gente tem o quesito da hiperconectividade no sentido das pessoas se conectando, né? Mas a gente também tem o sentido da indústria 4.0 e da conectividade que ela vem trazer para os negócios, né? Tu trabalha na Alpargatas, Sim. Havaianas, maior das marcas do grupo, e vocês são a maior indústria, né, de sandálias, Líder né? no mercado. de Do calçados mercado. abertos, isso. No Brasil. No Brasil, sim. Pronto. Sim. Como é que vocês veem essa adoção dessa hiperconectividade, ou não vou nem chamar hiperconectividade, vou reduzir um pouquinho mais, tirar o pé do acelerador, chamar de conectividade no parque industrial de vocês. Como é que vocês estão enxergando essa... Mas a gente está num momento justamente até do que a gente chama de uma revisão ou de restabelecer novos parâmetros de eficiência operacional. A gente está justamente numa discussão daquilo que a gente está falando aqui até agora, do propósito. Se a gente for aderir à tecnologia, e aqui eu estou falando tecnologia da maneira mais ampla, né? Não estou falando de tecnologia TI, né? Estou falando de tecnologia como um todo. Só porque é interessante, de novo, aquele rótulo, nossa, eu quero ter uma agenda de indústria 4.0. O que é isso?
qual é o propósito de você ter isso Vale a pena? nesse momento? Ou abrir uma matéria dessa e quais são os poucos... o que a gente está passando nesse momento agora, o que a gente definiu e que é acertado, é definir pacotes menores para você poder experimentar, trazer conceitos, ver resultados e aquele negócio começar a entrar e fazer parte do dia a dia. Se a gente for decidir comprar um pacote pronto do que vai precisar ser feito e empurrar para dentro do core de qualquer negócio, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, ponto. É claro que para aquilo funcionar, o básico funcionar, a gente falando agora aqui tecnicamente, a gente está experimentando, está evoluindo pontos técnicos para poder ter uma maior disponibilidade, escalabilidade. Então a gente está começando a discussão sobre 5G, a gente está começando a discussão até que a gente falou ali sobre redes mesh e tudo para justamente a gente ter uma demanda que é relacionada a essa alta disponibilidade de dados. Mas eu entendo e a gente está exercitando isso, já está trazendo resultados, que é justamente definir muito claramente qual é o propósito e ir experimentando e isso sendo rolloutado. Do que você achar que você vai, de novo, pegar uma tecnologia ou pegar um conceito e vai aplicar de um dia para o outro e vai falar, a partir de amanhã somos indústria 4.0. Puta, velho, é a mesma coisa que teve na época, a partir de amanhã somos omnichannel, a partir de amanhã somos ágeis, todos trabalhamos com ágil. Putz, cara, tem negócio que funciona com Scrum, tem negócio que não funciona, vai funciona funcionar. com Kanban. Então, o que é ser ágil? O que é ser ágil? O que é mais eficiente para você, né? O que é ser ágil? Qual é o propósito? Então, eu tenho a definição do meu propósito, é esse. Ponto. Então, não podia bater na mesa, bati, desculpa. Depois ficou. Agora... Mas é bem isso. A gente está nessa fase de experimento com muito mais eficiência do que a gente ir para uma agenda mega power hiper ampla de milhões e que, putz, dentro do tempo e com a mudança que a gente tem visto no tempo de tecnologia, por exemplo, se a gente for falar de inteligência artificial, a gente está falando de quê? Um ano? Né? Menos de um Então, ano. é menos de um ano. 9 meses. Então, como é que Desse eu... boom, né? desse boom. Como é que eu posso falar, então, que eu vou comprar um pacote de milhões, vou aplicar hoje e daqui a 6 meses mudou completamente, surgiu uma solução exponencial de IoT e, cara, pronto, quebrou tudo, entendeu? O que vai ter hoje vai te dar suporte, né? Amanhã. Sim. O que eu tenho falado muito com clientes da gente, nesse sentido da conectividade, é realmente pôr a Wi-Fi numa pauta estratégica dentro das empresas. Se a gente olhar, né, os planejamentos de networking, né, de redes, voltando até o tópico do começo da nossa conversa, né, eram muito pensados na rede cabeada. Monitorar os switches, monitorar os firewalls, os roteadores. Não existe um planejamento realmente da Wi-Fi, né? A Wi-Fi normalmente é uma rede que existe, que o usuário acessa, mas não se começou a entender que, para a maioria dos usuários, aquele acesso é o principal. Ele só vai para a rede cabeada se aquele acesso estiver muito ruim. E ele prefere ficar ali do que ele parar em um lugar físico fixo para poder funcionar, né? E o problema da Wi-Fi é que, diferente da rede cabeada, que é uma rede controlada, são cabos onde você tem um controle ali, a Wi-Fi ela sofre interferência de eletromagnetismo, de umidade, de proximidade, de obstáculo, de N coisas. Ela resolve, mas também ela sofre. Exato. Ela precisa ser planejada. Não é só colocar um monte de roteador Wi-Fi e acreditar que a rede vai funcionar. Um roteador muito potente não necessariamente é o melhor para aquele espaço ali. Às vezes um roteador menos potente vai funcionar melhor naquela área. Sim. Então a gente até tem lançado aqui um novo produto na FPR, né, que a gente chama de WOC, que é o Wireless Operation Center, né? Que é a ideia de você começar a planejar a sua rede Wi-Fi como uma operação de rede. Não simplesmente um plus para o usuário. Ela é o seu principal canal de conexão ali do usuário. Você tem que planejar ela. Bom, a gente vai estar finalizando aqui o último episódio dessa temporada do Tecnicamente Pronto. Vou deixar aqui o campo aberto agora para a gente fazer aquelas citações que a gente costuma fazer. Séries, filmes, livro. E aí? O que é que vocês podem indicar? Que eu acabei de ver agora foi Netflix sobre o Spotify. Eu acho que para quem empreende ou para quem vive no mundo de tecnologia foi interessante. Foi uma busca aleatória, eu vinha fazendo ali e vale muito a pena mostrar como que criou e como se criou. E principalmente, é uma coisa que a Ascânio fala
A gente conversa muito como se criou um modelo de negócio em cima de uma ideia e que começou quase como utópica, uma libertação de oportunidades para tudo e se tornou um modelo de negócio. Eu acho que essa virada de chave para mim é inquestionável. É inquestionável. Spotify, então, né? Isso. E tu, Ascan? Eu gosto muito de ouvir podcast, então tem um canal chamado Zero ao Topo, que eu ouço muito. É um canal que ele traz história de empreendedores e de pessoas também com alguma autoridade em algumas áreas. E aí conta a história dessa pessoa, resgata, e você traz muitos insights do seu dia a dia, de empreendedorismo, de inovação, de negócios, marketing. É um canal que eu ouço muito, tem muitos episódios lá, acho que vale muito a pena. Massa. Vou deixar aqui minha sugestão. Eu assisti recentemente a uma série que saiu na Netflix, há um tempo já, O Império da Dor. Ela conta a história ali do surgimento da Vicodin, né? Não esqueci o nome do medicamento no Brasil, né? Mas o americano era conhecido como oxicodona, na verdade. E como essa indústria ela foi se reinventando a indústria farmacêutica, na verdade, né? A publicidade. Cara, queria agradecer a vocês. Eu que agradeço a Jorge, oportunidade, foi muito valeu legal. mesmo. Ascânio. Valeu. A gente vai se ver mais vezes aqui, com certeza. E eu quero deixar a sugestão pro próximo, que é falar sobre o casamento de vocês, né? Que é legal e importante a gente fazer esse podcast sobre isso. Conta esse tópico. Obrigado, Coisa, galera. né? É sempre A gente muito bom. conta, no próximo a gente conta. É sempre bom estar com vocês. Obrigado pela oportunidade, gente. Valeu, pessoal. Então, até a próxima temporada, pessoal. Valeu. E aí, tá pronto? Tá pronto. A FBR Digital é uma empresa de conexões inteligentes, porque propõe a revolução na contratação de conectividade nas empresas. Implementamos um método de 4 etapas que entende as necessidades do cliente, localiza os provedores de internet, qualifica os melhores serviços e gerencia todo o contrato de conectividade. Abrace o futuro das conexões inteligentes com a FBR Digital. E esse foi mais um Tecnicamente Pronto, seu podcast de tecnologia, conectividade e inovação. Gostou do nosso conteúdo? Ele está tecnicamente pronto. Agora, só precisamos que você divulgue com 3 amigos e nos ajude a concluí-lo. Até a próxima, técnicos!